Ok, vamos lá, né, galera? Tá? Mais uma vez, boa tarde, né? Lembrando para vocês que a nossa live de hoje vai ser sobre cálculos químicos, tá bom? E lembrar também para vocês que logo após as 18 horas, a gente vai começar o nosso Tira Dúvida com resolução de questões via Hangouts Meet, tá? Trabalhando, seguindo sempre nessa pegada aí no nosso horário também. Tá bem, gente? Não esquece de você seguir bem aí os nossos horários, porque tem gente que está confundindo o nosso processo do Química Aplicada, tá? Deixa eu ver alguns comentários aqui. A aula de hoje, Bruno, não é pelo... Olha, você tem que seguir o horário. Vejam que está estipulado lá na questão do horário, tá bom? Aí você vai ver porque a aula de hoje é via Instagram. Tá certo? A aula de hoje agora, 3 horas da tarde, é via Instagram. Às 18 horas, no horário, é Hangouts Meet. Eu vou mandar o link para vocês às 18 horas. Vocês vão entrar nesse link na sala de aula e automaticamente a gente vai interagir resolvendo questões. Tá ok, Bruno? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá chorando por quê, Natália? Certo? Eu vou desligar os comentários, porque até mesmo para não estar aparecendo na telinha, porque como essa aula vai ficar salva no YouTube, aí eu vou desligar os comentários, tá bom? Então, nada de perguntas agora, anota a pergunta, anota a dúvida que tu tiver para próximas às 18 horas, tá certo? Vou desligar aqui o comentário, porque às vezes o aluno ele quer tirar o print aqui do processo. Prontinho. Tá, gente? Então vamos aqui. Na aula passada, nós falamos sobre os cálculos químicos, né? Demos introdução, mostramos massa molar, massa molecular. Demos também um assunto envolvendo a parte de mol, tá? E associamos esse mol a várias outras substâncias dentro do processo químico, tá bom? Então eu gostaria de lembrar alguma coisa para vocês que a gente comentou na aula anterior, né? Nós lembramos que um mol de uma substância é quimicamente equivalente à massa molar da substância, que é quimicamente equivalente ao volume de 22,4 litros nas CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão dentro do sistema, e que isso aqui é quimicamente equivalente à constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, né? Isso quando ele se referir no sistema a átomos, moléculas, íons, elétrons e etc. Tá? Foi exatamente isso que nós comentamos. E que essa constante de Avogadro, ela é trabalhada, tá? Lembrando que essa constante de Avogadro, ela deverá ser trabalhada dentro de substâncias em que falar quantidades. Quantidades de moléculas, quantidades de íons, quantidades de elétrons. Agora, vale uma ressalva, tá, pessoal? Quando lá na questão falar em relação à quantidade de matéria, quando falar em relação à quantidade de matéria, ele está se referindo, lembre sempre, tá? A mol. Se na questão estiver falando sobre quantidade de matéria, consequentemente ele vai estar referindo a mol. Então você não deve esquecer isso, tá? Em processos eletroquímicos, eu esqueci de falar na semana passada, quando se trata de um processo eletroquímico, você percebe que a questão dos elétrons vai estar presentes. Quando a gente entrar mais ou menos na parte estequiométrica dos processos eletroquímicos, vocês vão visualizar esses elétrons no sistema. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 2 pontos fundamentais que eu esqueci de comentar na semana passada. Primeiro, em relação aos elétrons.
Ó, aqui eu tenho uma semi-reação de uma célula eletrolítica de zinco. Vocês estão percebendo que nesse processo aqui está envolvendo 2 mols de elétrons de zinco, tá? Então, nesse processo aqui envolve 2 mols de elétrons do elemento zinco. Ou do átomo zinco, como você queira chamar. Lembrar que essa quantidade de mols expressa, ela pode ser substituída exatamente por 6,02 vezes 10 a 23, que é o que representa a quantidade de mols do sistema. Tá? Então, nesse caso, poderíamos representar isso aqui como sendo 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 elétrons de zinco. Bom, então o processo ele flui dessa maneira aí. Que no total, se eu fosse multiplicar esse por esse aqui, daria 12,04 vezes 10 a 23 elétrons de zinco. Lembrar também que, por conta das notações científicas, né, o número não pode ficar acima da potência 10. Então, se tem 12,04 vezes 10 a 23, você vai colocar como sendo 1,204 vezes 10 a 24. Então, volta uma casinha decimal, aumenta uma potência de 10 e o processo continua normalmente. Tá ok? Então, essa foi minha dica em relação aos elétrons. Quando se falar em molécula, preste atenção aqui que eu fiquei faltando falar sobre molécula. Quando se fala em molécula, tá, você vai lembrar que o coeficiente da molécula deverá ser exposto dentro do processo. Tá? Se você tiver uma reação e que essa reação, por exemplo, uma reação de neutralização do tipo H2SO4 mais NaOH produzindo Na2SO4 mais água no sistema. Tá? Aí você vai ter que fazer o balanceamento, né? Primeiramente. Então aqui você tem um sólido, aqui você tem 2 sólidos, vou colocar 2 aqui, ó. A quantidade de enxofre é 1 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Tá? A quantidade de hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui, formam 4 hidrogênios. Do outro lado eu só tenho 2, vou colocar 2 para balancear. 2 vezes 2 vai tornar quanto? 4. E ele pode pedir no sistema a quantidade de moléculas de água envolvidas a partir, ó, ele pode pedir isso aqui, a quantidade de moléculas de água, eu vou colocar X moléculas de água, abaixo da molécula de água, tá? A partir de 160 gramas de hidroxissódio. Aqui ele pode fazer uma interação envolvendo massa com número de moléculas. Os cálculos químicos permitem isso, afinal de contas, os cálculos químicos é o tripé para o estudo de cálculos estequiométricos, tá? Então, nesse caso aqui, você pode fazer essa associação. Perguntar quantas moléculas de água irão existir a partir de 160 gramas de hidroxissódio no sistema. Tá? Lembrar o seguinte, que quando se fala em quantidade de molécula, você deve utilizar o próprio sistema, né? 6,02 vezes 10 a 23. Então, aqui a gente vai colocar 6,02 vezes 10 a 23, só que o coeficiente que eu vou colocar aqui no sistema será o coeficiente da molécula, que é quanto? 2. Porque até mesmo no sistema eu tenho 2 moléculas de água envolvidas. Tá bem? Então isso daqui se torna quimicamente equivalente à massa do hidroxissódio. Então, para tirar o peso de uma substância, é aquele referido prazo, né? Aqui a gente está fazendo uma relação de molécula com massa, ó. Massa com molécula. Então, se falar em massa, a gente vai tirar o peso da substância. E como é que a gente retira o peso da substância? Tratando-se de hidroxissódio, separa o Na do O e do H. Aqui eu tenho 2 moléculas de sódio, 2 átomos de sódio, eu tenho 2 átomos de oxigênio
e tenho 2 átomos de hidrogênio. E multiplico isso aqui pela massa de cada um na tabela periódica. A massa do sódio é 23, a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. Então aqui eu vou ter 46, aqui eu vou ter 32 e aqui eu vou ter 2. Quando eu somar isso aqui, eu vou ter 80 gramas por mol, tá bom? Então nesse caso, massa acima de massa, então aqui eu vou lá e coloco os 80 gramas do sistema. E aí eu vou fazer uma estequiometria, né? Aqui, ó, um processo de resolução de regra de 3 simples. Sempre respeitando, minha gente, a questão das unidades de medida, né? Massa com massa, molécula com molécula. Não pode esquecer disso. Tá? Isso é fundamental quando se monta uma regra de 3 simples. Você ter associações de massa com massa, molécula com molécula. Então, fazendo aqui ó, o esboçozinho, eu vou ter 80 vezes x vai dar 80x, igual a 160 vezes 2 vezes 6,02, que eu vou aqui colocar já 12, vezes 10 a 23. Tá? Porque 0,2, gente, é um valor quase insignificante. Até mesmo se você tiver uma questão que envolver valores 0,2, você já sabe que isso aí é um valor insignificante no processo. Então aqui, ó, esse 80 vai passar dividindo isso tudinho aqui, né? Ó. Então vou tirar o 80 aqui e vou passar dividindo ele, ó. Tá? Então nesse caso, 160 dividido por 8 vai dar exatamente quanto? 2. Então vai ficar 2 vezes 12, que vai me dar 24, vezes 10 a 23. Só que aqui eu não posso deixar a potência acima de 10. Né? Por exemplo, 11, 12, 13, então eu tenho que voltar porque a notação ela não permite isso. Então eu venho aqui, volto uma casa decimal ó, e aumento na potência de 10, ficando o resultado ó, como sendo x igual a 2,4 vezes 10 a 24 moléculas do sistema. Tá bem? Então não esquece disso. Isso é fundamental. Nós trabalhamos na live passada, nós trabalhamos correspondência entre átomos e íons. E agora eu estou pegando correspondência entre elétrons e moléculas. Tá bom, gente? Que fica bem claro isso daí. A parte de cálculo químico a gente vai dando continuidade agora com a segunda parte dos cálculos químicos, tá ok? Que é exatamente composição centesimal, fórmula mínima e fórmula molecular. Ok? Vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre a parte de composição centesimal. Ou fórmula percentual. Que é a mesma relação. Composição centesimal ou fórmula percentual no sistema. O que representa isso? Vai indicar a porcentagem em massa de um átomo presente em uma molécula. Tá? Então vamos anotar isso aí que é importante. Ó. Indica a porcentagem em massa de um átomo presente na molécula. Tá
bem? Presente na molécula. Nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer a relação? Ó, a gente vai ter peso do elemento, ou peso da amostra, primeiramente, vou colocar assim. Peso da amostra estará relacionado a 100%, tá? E o peso do elemento estará relacionado a X%. Tá bem? Não esquece disso daí. Peso da amostra a 100% e peso do elemento a X%. É uma coisa bem simples de você calcular, tá bom? Afinal de contas, você vai tirar a massa molecular da substância e fazer a relação com o elemento do sistema, tá bom? Então, vê como é que funciona. Eu vou colocar aqui um exemplo bem simples para que a gente possa visualizar isso de forma bem prática e de forma bem simples, tá? Por exemplo, eu vou tirar aqui a molécula de ácido sulfúrico no sistema, H2SO4. Nesse caso, quando a gente pega o ácido sulfúrico, a gente vai separar o hidrogênio do enxofre e do oxigênio. Cada átomo de hidrogênio desse, de enxofre e de oxigênio, a gente deve contabilizar aqui na frente, tá? Então aqui a gente vai colocar 2, aqui a gente vai colocar 1 e aqui a gente vai colocar 4. E vai multiplicar isso daqui pelo peso do átomo que ele vai ter que dar na questão. Tá? Pesos atômicos são dados em questão. Então o hidrogênio, o peso atômico é 1, o peso atômico do enxofre é 32 e o peso atômico do oxigênio é 16. Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 32 e aqui vai dar 64. Quando a gente somar isso tudinho aqui, a gente vai encontrar um valor de 98 gramas por mol. Tá? Então o que é isso aqui na realidade? Esses 98 gramas por mol, ele está se referindo na questão ao peso da amostra. Porque a amostra que eu estou trabalhando em questão é o ácido sulfúrico, tá bem? Lembrar que ele vai querer saber a porcentagem do hidrogênio, ele vai querer saber a porcentagem do enxofre e ele vai querer saber a porcentagem do oxigênio. Então isso aí você vai ter que encontrar dentro do próprio sistema. Você tendo o peso da amostra em si, automaticamente você relaciona com a porcentagem dela. Então você vai fazer aqui, ó. Primeiro você vai fazer para a porcentagem do hidrogênio. O cálculo deve ser o seguinte, ó. Para a porcentagem do hidrogênio a gente faz isso, ó. 98 gramas de ácido sulfúrico está para 100%. Então, quantos por cento de hidrogênio estará presente na própria massa do hidrogênio, que no caso é o peso do elemento. Ó. Quanto é a massa do hidrogênio no sistema, lá na molécula 2? Então, se 98 gramas está para 100%, 2 gramas vai estar para quantos por cento? Aí você vem aqui e faz, ó. Quantidade de porcentagem do hidrogênio vezes 98, né? Aí isso aqui é igual a 2 vezes 100. Tá vendo? Só que aqui eu já vou passar esse 98 dividindo, né? Ó. Quando eu passar o 98 dividindo, a gente vai ter aqui exatamente 200 dividido por 98. Tá? Que, nesse caso, 200 dividido por 98 vai me dar 2,04%. Então, isso aqui é a porcentagem relacionada ao átomo de hidrogênio. Então, a mesma coisa você vai fazer com o átomo de enxofre e a mesma coisa você vai fazer com o átomo de oxigênio no sistema. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, para a porcentagem do enxofre, o cálculo seguirá a mesma regra. Então, nesse caso aqui, você teria 32 gramas, que seria o peso da amostra. Né? Aliás, desculpe, 98 gramas, que seria o peso da amostra. A amostra, repito, é o ácido sulfúrico. Está para 100%.
Assim como o peso do elemento, agora eu quero saber do átomo de enxofre. Então, o enxofre, ele quer saber a porcentagem, estará para 32 gramas, né? Ó. No processo é 32 gramas que envolve aí. Portanto, a porcentagem do enxofre vai estar gerada igual a 98, né? Vezes a porcentagem do enxofre. Então, você vai ter 32 vezes 100, onde esse 98 passa dividindo. Tá? E você vai ter aqui 3.200 dividido por 98. 3.200 dividido por 98, você vai ter 32,65% aproximado. 32,65%. Nesse caso aqui, gente, isso seria a porcentagem de quem? De enxofre durante a amostra. E para você calcular a porcentagem do oxigênio, aí se torna mais fácil ainda no processo, né? Ó. Então, logo, a porcentagem do oxigênio será a soma dessas duas porcentagens subtraídas com 100. Né? Olha que bacana. Então, eu pegaria aqui 32,65% mais 2,04%, né? Que é a porcentagem do hidrogênio e que é a porcentagem do enxofre. Somaria aqui, daria no caso 34,69%. Certo? 34,69%. Só que eu irei diminuir com os 100%, né? Que é o total da amostra. A porcentagem da amostra é 100% no total. Então, nesse caso aqui, 100 menos 34,69 daria, deixe-me ver, 65,31%. Então, isso daqui seria a porcentagem do átomo de quem? De oxigênio, nessa amostra. Tá bem, gente? Então, é um processo bem simples, um processo bem prático, onde você vai pegar esse processo aí e vai fazer o cálculo dessa maneira. Tá? Então, isso aí é fórmula percentual ou centesimal, como vocês queiram chamar. Vamos aí para cálculos de fórmulas envolvendo agora fórmula mínima. Tá? Toda vez que eu dou essa saída aqui é para vocês copiarem, né? Para vocês analisarem aí o processo, tá, gente? Não se lembra lá de se inscrever no canal, tá bom? Que essas lives estão sendo postadas e no próprio canal, né, do Química Aplicada também. Se você puder me ajudar, quem sabe daqui para 2 meses mais ou menos, a gente faz aquele aulão via YouTube, né, sem tempo ilimitado, uma conversa bem bonita. Tá bom? Vamos lá. Quando o sistema envolve cálculos de fórmula, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Fórmula mínima e fórmula molecular. Eu vou fazer fórmula mínima ou empírica, também chamada. Ah, gente, muitas vezes o pessoal no vestibular se perdeu por conta desse sistema, fórmula mínima e fórmula empírica. Às vezes o aluno não sabe o que é mínima, mas sabe o que é empírica e vice-versa. Não sabe o que é mínima, mas não sabe o que é empírica, na realidade. Né? Então esse segundo nome é muito importante você lembrar em todo o processo que a gente vai trabalhar, tá bom? Então veja só, quando se fala em fórmula mínima ou empírica, gente, é a menor fórmula que a molécula pode ter, tá? É a menor possível.
Se eu chego para você aqui e coloco ó, a fórmula molecular da cafeína, eu digo ó, a fórmula molecular da cafeína é C8H10N4O2, tá? Aí, se você prestar bem atenção, todos esses números aqui, essas atomicidades, nós chamamos isso, ó, gente, vale sempre lembrar para vocês, isso aqui é chamado de atomicidade. Todas essas atomicidades, quando são divisíveis, tá? Aí a gente se torna um processo que apresenta a fórmula mínima. Aí você pode me perguntar também, mas se não forem divisíveis essas atomicidades, se essas atomicidades não forem divisíveis, aí o que é que vai acontecer? A fórmula mínima é a mesma fórmula molecular do processo, tá bom? Então, nesse caso, todos esses números aqui, ó, eles são divisíveis por 2, né? Então, a mínima daqui seria C4H5N2, ó, isso aqui seria a mínima da cafeína, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de fórmula mínima ou empírica. Fórmula mínima ou empírica. Tá? Mas existe um processo dentre os quais a gente determina essa fórmula mínima empírica do processo. Tá? Como é que a gente determina essa fórmula mínima? Existe uma regrinha, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês do lado, para que vocês possam ir se orientando durante o processo. A regra é a seguinte, ó. Lá na questão, ele vai dar a porcentagem ou a massa em gramas da molécula. Então, nesse caso, você vai pegar essa porcentagem ou massa em gramas que ele deu e vai dividir pela massa atômica de cada átomo. Tá? Depois que você fizer essa divisão, você vai encontrar a resposta em mol no sistema. Então, esse aqui vai ser expresso, deverá ser expresso em mol. Depois que você encontrar os valores de mol, você vai dividir pelo menor. Você pode me questionar, como assim dividir pelo menor? Vou te explicar, tá? Você vai dividir pelo menor. Quando você dividir pelo menor, você vai obter dois resultados. Você vai obter um resultado que vai dar inteiro, um resultado que te dará inteiro e um resultado que te dará em decimal. Tá? Se o resultado que você obteve for um resultado inteiro, você vai terminar o problema. Então, você vai colocar aqui, ó, fim do problema. Isso se o resultado for inteiro. Se o resultado for decimal, aí, gente, se for decimal, você vai fazer, sabe o quê? Ó, você vai multiplicar pelo menor número que eu torne inteiro. Você vai fazer isso. Você deverá multiplicar pelo menor número que vai tornar ele inteiro. Tá bom? Então, como é que é feito o processo? Vamos supor que eu fale aqui sobre a questão do miceno. Vou colocar aqui, tá? Esse exemplo aqui embaixo. No miceno, o miceno, gente, é uma substância que é responsável pelo sabor amargo da cerveja, tá? Ele apresenta em sua composição dicarbono 88
11,2%. E de hidrogênio, miceno apresenta 11,8% em sua composição centesimal. Aí o que é que ele quer saber do miceno? Ele quer saber qual será a fórmula mínima. Que quando caiu essa questão no vestibular, ele não queria saber a mínima, ele queria saber o nome empírica, a fórmula empírica. Então foi por esse motivo que muita gente no vestibular não acertou a questão porque não sabia o que representaria a fórmula mínima ou empírica, né? Ou até mesmo o nome empírico no sistema. Portanto, você vai pegar a porcentagem que ele deu, ó, a resolução aqui, ó, carbono, 88,2%, você divide pela massa atômica do carbono. Isso mesmo, é aquela massa que é dada na tabela, tá? Massa da tabela. E você vai pegar a quantidade de hidrogênios e a porcentagem de hidrogênio, e vai dividir pela atomicidade do hidrogênio, que é 1. Atomicidade não, desculpe. A massa do hidrogênio, que é 1. Quando você dividir 88,2 por 12, você vai ter aqui um resultado de 7,35 mols aproximadamente. Tá? 7,35 mols aproximadamente. E se você pegar 11,2 e dividir por 1, você vai ter aqui 11,2 mol no sistema. Depois que você fizer a divisão, você vai ter que dividir pelo menor. Tá? Nesse caso, quem é o menor dos dois aqui? 7,35. Então, eu vou dividir esse aqui por 7,35 e vou dividir esse aqui por 7,35. Tá vendo? O resultado é expresso em mol, depois você divide pelo menor. Quem é o menor no caso? 7,35. Não é menor do que esse, não é isso? Depois que você fizer a divisão, aqui você terá 1 e aqui você terá 1,6 no sistema. Tá? Eu faço conta rápido, faço conta de cabeça. Ah, gente, brincadeira. Isso aqui eu já fiz antes de entrar ao vivo aqui com vocês, tá bom? Então aqui, ó, tá vendo que deu inteiro e deu decimal? Ou os dois dão inteiros, ou os dois dão decimal. Ou um dá inteiro e um dá decimal. Para que acabe o problema, é necessário que todos dê inteiro. Então, se aqui fosse 1 e 2, acabou, não precisaria mais fazer. Só que esse número aqui é decimal, ó. Então, a gente vai multiplicar pelo menor número que vai tornar ele inteiro. Então, eu vou pegar esse decimal e vou multiplicar. Por exemplo, eu multiplicando ele por 2, ele fica inteiro? Não, se eu multiplicar 1,6 por 2, dá 3,2. Né? Se eu multiplicar por 3, vai dar 4,8. Se eu multiplicar por 4, dá 6,4. E se eu multiplicar por 5, vai dar quanto? 8. Então, nesse caso, o menor número que vai tornar ele inteiro seria 8. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 5. Ó. Se eu estou multiplicando o de baixo por 5, o de cima também deverá ser multiplicado por 5. Tá? Então, aqui você teria 5 e aqui você teria 8. Então, você teria 5 átomos de carbono. Então, a fórmula mínima empírica seria 5 átomos de carbono e seria 8 átomos de hidrogênio. Tendo aqui exatamente o C5H8. Tá? Então, essa daí seria a fórmula empírica ou mínima do miceno. Se você quisesse encontrar a molecular, ele teria que dar o peso para que a gente pudesse encontrar a fórmula molecular do sistema. Todo aluno diz, se ele pedir a molecular, eu já multiplico por 2 e já dobro a fórmula e já dou a molecular. Gente, não é bem assim que funciona, tá? Existe uma regra para determinarmos a fórmula molecular. Deixa eu sair aqui um pouquinho, porque vocês podem depois querer copiar, né, em casa. A fórmula molecular, você vai exatamente ter que ter a fórmula mínima para que você encontre ela. Do jeito que eu fiz aqui, ó, a fórmula molecular da cafeína para ir para a mínima, para da mínima ir para a molecular, tem uma regra que a gente vai estabelecer agora para vocês no processo, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui fórmula molecular no sistema.
quando se tratar lá, vou deixar a mínima aqui embaixo para que a gente possa fazer uma comparação. Quando se tratar lá a fórmula molecular, não tem segundo nome, tá? Para a fórmula molecular. Então segue o mesmo princípio. Então quando se trata aqui de fórmula molecular, a gente vai fazer essa regrinha aqui, ó. Fórmula molecular será igual à fórmula mínima vezes N. Quem vai ser N, gente? N vai indicar exatamente, ó, N representa o número de mols do sistema. Tá? N representa exatamente o número de mols do sistema. E N é calculado da seguinte maneira, é a massa sobre a massa molar. Bom, essa massa aqui ele dá na questão, ele vai dar o peso, e aqui ele vai dar, aqui você vai ter que encontrar a massa molar da fórmula mínima. Você vai ter que encontrar a massa molar da fórmula mínima, tá? Vamos supor, por exemplo, do miceno, lá na questão, ele desce, vamos ver aqui, 136 gramas de miceno, tá? Então ele dá aqui, ó, como exemplo, ele vai dar aqui a massa do miceno, que é 136 gramas do miceno. E ele vai pedir que você determine a fórmula molecular do miceno. Eu estou pegando, gente, o exemplo daqui como base para fazer o exemplo daqui, tá? Porque ele não pode pedir fórmula molecular sem antes você ter noção da fórmula mínima do miceno. A não ser que ele dê a porcentagem, tá? A não ser que ele dê a massa de cada átomo, mas aqui ele já está dando o peso da molécula no geral. É 136 gramas. Então, esse peso de 136 gramas aqui está se referindo ao peso da molécula. Tá bom? Aí o que é que você vai fazer aqui no sistema? Presta só atenção. Você vai ter que encontrar a massa molar da mínima. A mínima seria C5H8, né? A mínima do miceno será C5H8. Aí você tem que tirar a massa disso aqui. Separa o 5, o C do H. Quantos C tem aí? 5. Quantos H tem aqui? 8. Multiplica. A massa do carbono é 12. E a massa do hidrogênio é 1. Então aqui você teria 60, né? Mais 8 daria quanto aqui? 68 gramas por mol. Então isso aqui é o peso da fórmula mínima do miceno. Aí agora eu venho, calculo N, tá? Quem vai ser N? É a massa, o peso, né? Sobre a massa molar da mínima. Quem é a massa? 136. E quem é a massa molar? 68. 136 por 68 dá exatamente quanto? 2. Então esses 2 mols aqui, 2 mols, deverá ser colocado acrescido na fórmula mínima. Então logo, a fórmula molecular será igual à mínima, né, que é a fórmula mínima, que é quanto? C5H8 vezes N. Quem vai ser o N, gente? 2 vezes 2. Quando você multiplicar aqui, ó, a fórmula molecular vai ser C10, H quanto? 16. Tá? C10H16 vai ser a fórmula molecular do miceno. Tá bom, gente? Aí você diz, mas aqui foi uma coincidência que eu fiz exatamente para que ocorra esse processo. Por exemplo, se que ele desse maior o peso da substância, né? Então já ia dar essa distorção
de dobrar ou diminuir no propósito, tá bom? Então lembra, se ele não te der nenhuma massa, nenhum peso atômico, automaticamente a mínima é o dobro da molecular. Aliás, a molecular é o dobro da mínima, desculpe. Tá? Se ele der o peso, você vai ter que fazer todo esse procedimento aqui. Que no módulo de vocês está exatamente esse procedimento para ser feito. Tá bom, gente? Então, estamos encerrando a parte de cálculos químicos. Tá? É todo esse processo. É o tripé da parte estequiométrica. É o que necessitamos para levantar o nosso edifício de estequiometria, assim podemos dizer. Tá? É a base do processo estequiométrico. Ok? Lembrar para vocês que agora vocês vão ter o restante da atividade para fazer e a gente comentar essa atividade via Hangouts Meet. Ok, gente? Então, vou ficando por aqui, tá? Depois vocês, quando tiverem tempo, se estão disponíveis, já copiam, já adiantam o assunto, já para a gente tirar a dúvida via Hangouts Meet. Às 18 horas, todo mundo com o módulo em mãos, que a gente vai estar lá tirando as suas dúvidas. Tá bom, gente? Um abraço, até semana que vem aqui via Instagram e até mais tarde, às 18 horas, via Hangouts Meet. Valeu!